Deixe-me te dar uma perspectiva interessante. Ok, eu estava com essa agência Women Models. Ok, eles tinham Naomi Campbell, Kate Moss, todas as principais modelos. Eles estavam nos cafetinando pesado. Então, eu nunca fiz nenhuma cirurgia plástica, nunca mexi no meu rosto ou no meu corpo. Não faço preenchimento. Já fiz botox, mas parei. Não sou adepta dessa cirurgia plástica, só para você saber. Então, meu agente veio falar comigo, o dono da Women. Ele disse: Ei, você já pensou em fazer uma plástica no nariz? Eu disse: Por que eu faria uma plástica no nariz? Eu tinha 16, 17 anos, já tinha chegado até aqui no mundo da moda. Estou contratada pela sua agência e você quer que eu faça uma plástica no nariz. Então eu disse: Tá bom, tanto faz. Vou fazer uma consulta. Então eu fui fazer uma consulta com esse cirurgião plástico. Ele disse: Você não precisa fazer uma rinoplastia. Diga ao dono da Women que ele é louco. Eu disse: Tá bom. Depois eu vejo esse cirurgião plástico no apartamento do Epstein. E ele está no Agenda Negra? Sim. Então são coisas assim. Posso fazer uma pergunta estranha? Você já percebeu alguma garota perder a carreira por causa de uma rinoplastia mal feita ou alguma outra cirurgia mal feita? Isso colocava elas numa posição ainda mais desesperadora, fazendo com que estivessem dispostas a fazer coisas para essas pessoas. Você já viu essa tática ser usada? Eu vi Janice Dickinson, sabe? Ela estava completamente desfigurada. E depois a vi no Ciprianes, com modelos de 20 anos em cima do balcão, ela abrindo as pernas, agindo de um jeito, é nojento. Tipo, sim, isso é bem típico. Certo? Imagina a Janice. Ok, mesmo estando desfigurada, ela ainda segura a onda. Então, Sabe? vamos voltar, vamos retomar, certo? Porque tem um padrão entre algumas dessas pessoas. E eu imagino que conforme as festas vão diminuindo, sabe, da estreia para after party, até chegar na festa estranha do Didi, falando metaforicamente after party, você começou a ver as mesmas pessoas que continuavam convivendo com Epstein. E tudo isso, toda essa operação. Sim, porque eles estão lá. O quê? O que aquele cirurgião plástico está fazendo lá? Porque ele está lá e ele também é o cirurgião plástico da Naomi Campbell. Como? Quão comuns eram os boatos entre as garotas sobre serem usadas como peões em esquemas de chantagem? Com certeza. Bem, Com certeza, sim. Pode explicar mais ou já ouviu alguma história? Bem, o que você quer dizer? Tipo, que tipo de esquemas? Existem todos os tipos de esquemas para. com as histórias do Didi e as histórias do Epstein, existem todas essas fitas e gravações de vigilância que ninguém nunca viu. E certo, a gente ouve todos esses rumores sobre tudo ser movido por chantagem e fica imaginando, sabe, modelos como você, levadas para festas depois dos eventos, emparelhadas com um famoso, um político, um músico, seja lá quem for. E então essas gravações são usadas para comprometer. A pessoa com quem você se envolveu, havia rumores, já conheceu alguém envolvido nisso? Não precisa citar nomes, mas quão comum isso era no seu círculo entre as modelos, as garotas, os troféus que eram tão cobiçados por esses homens? Bem, foi isso que eu descobri sobre o que estava acontecendo. O que acontece é que no apartamento do Epstein, eles convidam todos os figurões, os CEOs, os grandes nomes, as celebridades, os atores, as modelos. E então eles pegam as modelos que estão, sabe, aquelas que estão trabalhando com visto, e usam elas para dormir com os CEOs e os nomes de grandes marcas de moda. Então eles pegam mulheres como eu, ou Gisele, ou essas grandes modelos da Victoria's Secret. Eles atraem essas mulheres para as festas, então elas são o chamariz, e depois fazem o CEO, ou seja lá quem for, ficar muito bêbado. E então eles colocam as mais novas com eles, tipo as de 15 anos, e fazem elas transarem e filmam tudo, e é assim que eles chantageiam essas pessoas. Eles nem sabem direito o que estão fazendo, só estão ficando bêbados. E quando estão bêbados, colocam alguma coisa na bebida deles e depois juntam eles com a menina de 15 anos. Sejamos honestos, quando isso vem de... Eu vejo muito isso. Era isso que estava acontecendo, foi isso que eu vi.
Então, muitos desses homens alguns deles são inocentes, e aí eles são chantageados, e depois acabam virando escravos endividados para sempre. Sabe o que quero dizer? Foi isso que ele fez? Provavelmente fez o mesmo com outros atores. Deixa eu me adiantar aqui em relação à sessão de comentários. Como? Se você frequenta sempre essas festas, eu já vi quem vai com frequência. Algumas pessoas que eu conhecia e era amiga, porque elas estavam lá todo final de semana. Se você vai lá uma vez e comete um erro e dorme com a menina de 15 anos, ok, foi um erro. Você não volta, você não bebe, você não faz isso de novo. Mas se continua voltando, o problema é você. É. Você é o problema. 100 homens são o problema se continuarem voltando depois. Se eles cometeram um erro uma vez, tudo bem, você pode dizer, sabe, eu cometi um erro, tudo bem, você assume seu erro se for pego. Mas se você continua voltando várias e várias vezes e está no avião do Epstein, no apartamento dele, indo para a ilha dele o tempo todo, provavelmente você é o problema. E só para deixar isso claro, se você é um cara que foi atraído de volta e há uma intenção de te colocar numa situação de chantagem, você está completamente em outro planeta. Você passou a noite inteira com duas modelos de 25 anos e de repente elas são substituídas por duas garotas de 15 anos para as câmeras gravarem por 10 minutos e depois serem trocadas novamente. Essas são táticas usadas para que você acorde de manhã e não tenha nenhuma lembrança de algo ruim acontecendo. Ok, e quero dizer, escute, é que você precisa entender. Como pessoas comuns, ao falarmos sobre nossa bebida, recorremos ao que aprendemos em nossa educação. Já falamos sobre a escopolamina, certo? Que é o que essas pessoas usam para literalmente controlar a mente de alguém. Onde fica isso? Escuta, isso é algo que ocorre naturalmente. Tóxico. Talvez fosse isso que estava na minha bebida quando fiquei. Normalmente é soprado ou exalado sobre alguém, certo? Porque é muito fácil acabar com a vida de alguém acidentalmente com isso. Mas, efetivamente, se você estiver sob a influência disso, eu poderia dizer, Bárbara Stoyanov, esvazie sua conta e traga todas as suas Birkins, e você faria isso sem hesitar. Então, imagine isso em um transporte de pessoas, ou em uma ilha, ou em um cenário como o do Epstein, para chantagem, para coerção, para tudo isso. É assustador e é algo real. E por você ter esse conhecimento, vai ter gente dizendo, bem, você sabia disso, você deveria ter feito alguma coisa. Qual era o medo, tipo, da possibilidade de uma modelo acabar com tudo? Sabe o que quero dizer? É uma impossibilidade. Você é descartável, você é substituível, você não é o primeiro. Isso acontece há décadas, mulheres como você vêm e ficam em silêncio. Porque deve ser aterrorizante pensar... Olha, Rony, eu nem podia dizer em qual partido político eu queria votar, tipo, era tão ruim assim. Tipo, todos os meus anos em Nova York, eu nunca podia dizer que sou do Texas. Então, você pode imaginar que eu nunca podia falar sobre isso, eu nunca podia. Eu seria até banida disso. Você pertence a eles, você não pode falar sobre nada. E com isso, muitas vezes falamos sobre condicionamento quando se trata de pessoas abusivas, e isso parece uma cultura de condicionamento. Sim, eu também me tornei alguém que tenta agradar todo mundo por causa disso, porque eu sempre pensava, o que eu posso fazer para agradar essa pessoa? O que posso fazer para aquela pessoa gostar mais de mim como modelo? Sabe o que eu quero dizer? Tipo, eu pensava, o que eu posso fazer para conseguir isso? Sabe, você começa a pensar. E aí as meninas que são jovens e não têm pais normais, elas vão dormir com os caras para fazer com que eles gostem delas, sabe? Elas vão fazer o que for preciso. Então, com essa mentalidade, e olha que eu tinha uma mentalidade saudável, mesmo assim eu pensava desse jeito. O que eu posso fazer para eles gostarem mais de mim? E na minha cabeça eu pensava, bom, eu não posso dormir, né? Eu nunca vou fazer isso, sabe? Então, durante todo o tempo, você está sempre. Minha agência me fez voltar de avião. Eu deixei um trabalho e voei de volta para o Texas, porque o fotógrafo se comportou de forma inadequada comigo e eles me fizeram voltar. Eles disseram: se não voltar, será dispensado. Foi o que me disseram. Quão comum era ver Epstein nessas festas?
Maxwell estava sempre com ele? Era sempre grudada nele? Ou como era? Quanto contato você teve com Maxwell? Sabe, eu não lembro. Eu poderia tê-la visto, mas provavelmente não prestei atenção porque ela é tão feia. Eu só reparava, tipo, em mulheres bonitas. Ela é tão feia, ela é irrelevante. Eu não notaria ela lá, eu não notaria ela. Ela não é uma pessoa bonita. Eu reparo em pessoas bonitas, eu me lembro de pessoas bonitas. Veja, é uma afirmação ousada, mas eu apoio isso.